E chega aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema que é pouco comentado. Muita gente fala sobre o primeiro milhão, os primeiros 100 mil, mas e os primeiros 10 mil reais? No vídeo de hoje vamos falar sobre o impacto real desse valor, como ele pode transformar sua intolerância e acelerar sua caminhada rumo à independência financeira. Mas antes de falar se os primeiros 10 mil mudam alguma coisa ou não, vamos entender por que esse número é tão importante para quem investe, mas tem muito a ver com o que acontece com a nossa cabeça quando atingimos esse valor. E aqui eu coloquei esses 4 pontos principais, onde o primeiro é a prova de consistência. E eu te pergunto, você já parou para pensar quantas pessoas investem mês após mês sem desistir no meio do caminho? E nós sabemos que são pouquíssimas, porque a maioria começa empolgada e depois de alguns meses acaba gastando o dinheiro ou até desistindo de aportar por não dar prioridade. Então, se você chegou nos primeiros 10 mil, isso significa que você superou esse obstáculo inicial e criou o hábito de investir. E logo em seguida, nós vemos que os juros compostos, eles começam a aparecer de verdade. Porque perceba que quando você tem 100 reais investidos, ou até mesmo R$1.000, um rendimento de 1% ao mês parece insignificante. Mas quando você atinge esses 10 mil reais, esse 1% pode ser equivalente a praticamente o valor do seu investimento. Porque por mês, ele vai gerar cerca de 100 reais sem que você precise fazer absolutamente nada. E é aqui que a mágica começa a acontecer, quando o seu dinheiro começa a trabalhar por você. E em terceiro lugar, nós temos a mudança de mentalidade. Porque antes dos primeiros 10 mil, a gente tem aquela visão de que o dinheiro só cresce pelo esforço dos aportes. Mas como a gente acabou de ver, depois desse valor, você começa a perceber que o próprio investimento gera mais dinheiro e isso muda tudo. Porque veja nesse exemplo aqui, digamos que você aporte 100 reais por mês e tenha de rendimento mensal dos 10 mil investidos, cerca de 100 reais por mês. Aqui nesse cenário, o dinheiro deixa de ser algo que você apenas guarda e passa a ser algo que gera mais dinheiro para você. E o último ponto é a segurança para o futuro. Porque no começo, muitas pessoas podem duvidar se realmente conseguirão acumular um patrimônio investindo aos poucos, começando com 100, 150, 200 reais. Mas quando você atinge os 10 mil, você começa a pensar, se eu cheguei até aqui, por que eu não posso chegar nos 50 mil, nos 100 mil? E isso acaba gerando confiança e faz com que você leve os investimentos cada vez mais a sério. E por isso, os primeiros 10 mil investidos não são apenas um número. Eles são um divisor de águas, uma prova que o caminho ele é certo e que com tempo e disciplina, o patrimônio tende a crescer cada vez mais rápido. E por falar em tempo, se você ainda não chegou nos primeiros 10 mil, pode estar se perguntando quanto tempo leva para chegar nesse valor. Vamos fazer algumas projeções aqui com um aporte inicial de 0 e um aporte mensal no valor de 100 reais. Vamos colocar esse valor por 10 anos a uma taxa média de 10% ao ano. Perceba que nessas circunstâncias, você investindo 100 reais por mês, com 6 anos, você vai ter acumulado R$ 9.892. Ou seja, com 6 anos e um mês, você já vai ter conquistado os seus primeiros 10 mil. E vejam o impacto desse investimento ao longo do tempo. Vamos pegar aqui uma janela de 35 anos. Investindo 100 reais por mês, ao final desse período, você vai ter acumulado 382 mil e vai ter uma renda mensal no valor de 3.190. Lembrando que aqui eu não estou levando em consideração a inflação. E aqui nós vamos perceber que o tempo necessário para alcançar os primeiros 10 mil investidos, começando do zero, depende do valor que ela consegue aportar por mês e da sua rentabilidade. Porque vejamos que se ela pegar uma rentabilidade maior do que essa, digamos de 12%, perceba que com menos de 6 anos ela já atinge a meta dos 10 mil. E se essa rentabilidade for cerca de 14%, vejam que o tempo já salta para pouco mais de 5 anos. E isso também ocorre caso nós aumentamos o nosso aporte mensal. E veja que com um aporte de apenas R$200,
com menos de 4 anos, a pessoa já atinge a meta dos R$10.000. E atrelando um aporte maior com uma rentabilidade maior, percebam como os valores eles se alteram. E outro ponto interessante é que nos anos iniciais, o mais importante não é a gente focar na taxa de juros, mas sim na quantidade do nosso aporte. E voltando aqui para um aporte de R$100 por mês e uma taxa média, vamos colocar de 1% ao mês. Percebam aqui que na faixa dos 6 anos será atingido a meta dos R$10.000, mas os próximos R$10.000 vim com apenas 10 anos de investimento, ou seja, 2 anos a menos do que os 10.000 inicial, e os próximos 10.000 com apenas 2 anos. Então vejam como os juros compostos ele é poderoso, onde você inicialmente precisaria de 6 anos para acumular 10.000, quando você já tem os 10.000 acumulados, você precisa de apenas 4 anos para acumular mais 10, e quando você já tem esse patrimônio de 20.000, você necessita de apenas 2 para acumular mais 10. Então percebam que quanto maior o seu valor investido, mais ele impulsiona os seus investimentos. E fazendo uma outra projeção para um aporte de apenas R$200, nós vemos que com cerca de 4 anos, o investidor alcança a marca dos 10.000 e logo após 2 anos, ele alcança mais R$10.000. E com mais 2 anos, ele alcança a marca dos 30.000. Já a marca dos 40.000 vem ser alcançado com menos de 2 anos. E os 50.000 com menos de 1 ano. E vejam aqui a diferença de um aporte de R$500 mensais. E percebam que para quem pode investir R$500 por mês, os primeiros 10.000 podem ser realizados em menos de 2 anos. E já para quem começa com valores menores, o processo ele pode levar mais tempo. Porém, o mais importante é criar o hábito de investir regularmente, porque com o tempo você não vai ficar preso naquele aporte mínimo que você iniciou os seus investimentos, porque naturalmente com o tempo você vai aumentando a quantidade dos seus aportes e melhorando a sua rentabilidade. Afinal de contas, após os primeiros 10.000, os próximos viram cada vez mais rápido. E isso acontece porque o efeito dos juros compostos começa a ter um impacto cada vez maior. Isso significa porque, além dos aportes mensais, o próprio dinheiro começa a trabalhar por você de forma mais visível. E pegando aqui essa calculadora dos juros compostos do site Investidor 10, colocando aqui um investimento mensal de R$100, uma taxa de juros de 12% anual durante 35 anos, nós percebemos que, no começo, o crescimento ele depende muito mais dos seus aportes. Percebam que o total acumulado dentro de um ano fica em 1.200 e os juros de 64,65. E antes dos R$10.000, seu patrimônio cresce basicamente por causa do dinheiro que você investe. E depois dessa marca, os juros compostos começam a trabalhar ao seu favor, porque após os 10.000, perceba que só de juros você consegue um valor maior do que o você aporta mensalmente. E o dinheiro investido começa a render o suficiente para que o crescimento ocorra de forma mais acelerada. E como a gente viu anteriormente, os próximos 10.000 podem vir com menos tempo, pois os rendimentos vão te ajudar. E é aqui que a paciência ela é recompensada, porque a magia dos juros compostos exige tempo para mostrar sua força. Por isso que quanto mais cedo você começa, mais rápido o seu patrimônio cresce. E em resumo, depois dos 10.000, investir se torna mais motivador, pois a gente consegue ver o dinheiro trabalhando a nosso favor. O crescimento fica cada vez mais rápido e se mantiver os aportes, o patrimônio cresce um efeito bola de neve. E aqui a gente pode ver o histórico desde o início, quando eu comecei a investir em ações. Mas eu já venho investindo desde 2017. E aqui em junho de 2020 foi quando eu atingi os meus primeiros R$10.000. E lá em 2017, quando eu comecei, eu não tinha a certeza se iria conseguir acumular um patrimônio relevante. E atingir os 10.000 foi a prova que isso era possível. E acabou me motivando cada vez mais para continuar. E além disso, antes o dinheiro podia parecer um pouco difícil de ser acumulado, mas ao ver os investimentos crescendo mês após mês, eu comecei a enxergar o dinheiro como um aliado e não como um inimigo. Se a gente for pegar aqui meu histórico de proventos, vai perceber que nos primeiros anos foi praticamente irrelevante os proventos que eu recebi, o que faz a gente pensar que investir pode parecer um esforço sem retorno imediato, mas na medida que você vai vendo o seu patrimônio crescendo e seus dividendos aumentando, a motivação ela dispara e a pessoa tende a querer investir cada vez mais. E vejam aqui o total de quanto eu já recebi em dividendos, que
ficou na faixa dos R$ 6.700 dentro desses 5 anos investidos. E quando começamos a acompanhar esses números aumentando ano após ano, tende a criar uma mentalidade de longo prazo, entendendo que cada investimento real pode valer muito mais no futuro. E isso ajuda a evitar gastos impulsivos. E além disso, eu comecei a confiar mais no processo e me preocupar menos com as oscilações do mercado, porque eu entendi que o tempo e a consistência são mais importantes do que acertar o melhor momento. Então, em resumo, atingir os primeiros R$ 10.000 investidos cria um efeito psicológico poderoso, onde o investidor ele sai da fase de incerteza e entra numa fase de confiança e motivação. O dinheiro ele começa a trabalhar sozinho e seguir investindo se torna natural e prazeroso, não apenas um esforço. E tem um livro que eu gosto muito, que é A Psicologia Financeira, onde ele diz que o verdadeiro diferencial dos grandes investidores não é a inteligência ou a técnica, mas o comportamento, onde ele afirma que o maior fator para o sucesso é a paciência e a consistência. E isso está conectado diretamente com os R$ 10.000 investidos, porque quem chega nesse marco já desenvolveu paciência necessária para continuar crescendo e colher frutos ainda maiores no futuro. Mas a gente tem que se lembrar que a jornada não para por aí e que o foco deve ser continuar crescendo. Então é interessante nós definirmos novos objetivos para mantermos a nossa motivação em alta. E se você me perguntar se os primeiros 10 mil mudam tudo, eu diria que sim, mas não pelo valor em si, e sim pelo valor que ele representa. É a prova de que você criou um hábito, de que você conseguiu aprender a respeitar o seu dinheiro e que o caminho para a independência financeira é mais próximo do que você imagina. Agora me conta aqui nos comentários, você já atingiu esse valor e o que mudou para você depois disso? E se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais conteúdos sobre investimentos. E se quiser aprender mais, assista a esse vídeo que eu estou deixando no card aqui em cima para acelerar sua jornada financeira. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar essa planilha de investimentos e preço teto para fazer as suas próprias projeções e acompanhar as melhores ações do mercado. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.